desde pequeno eu sempre tive um sonho dentro de mim de empreender, de ter dinheiro mesmo. Encontrei aquele mecanismo que me fez começar a virar meu jogo. Acho que todo mundo que entra no digital, primeiro tem aquela fase de, tipo assim, falar... isso aqui vai me deixar rico, milionário. Se você vender ali naquele conteúdo, você vai jogar o engajamento dele no lixo, basicamente. Mas uma coisa que eu indico pra todo mundo que tá começando, você vai criar conteúdo sobre qualquer tema, eu quebrei o padrão e todo mundo parava. Tipo assim, esse vídeo bateu mais de 10 milhões de visualizações. Qual que é o seu processo de viralização? Porque você precisa de duas coisas que são essenciais para que o seu vídeo viralize. 3 dicas que você não sabia, ou 3 formas de ganhar dinheiro na internet. Isso não funciona, porque as pessoas já veem muito isso. Você tem que quebrar o padrão, tem coisas que não vão acontecer do jeito que você espera, e aí o certo é você continuar e até aquilo ali dar certo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer aprender a construir um negócio de sucesso usando apenas o tráfego orgânico pra isso, então esse episódio é pra você. Porque o nosso convidado de hoje é especialista em copywriting e viralização de perfis anônimos. Ele deixou a engenharia e decidiu se jogar de cabeça no empreendedorismo digital, e com apenas 4 anos de experiência nesse mercado, ele construiu um negócio de sucesso usando apenas o tráfego orgânico. Já foram mais de 2 milhões de reais faturados no digital, e com toda a sua expertise, ele já impactou mais de 10 mil alunos que com ele aprenderam a trabalhar de forma segura, honesta e lucrativa. Chegou a nossa vez de explorar essa história e entender quais foram as estratégias que ele usou para alavancar o tráfego orgânico, não é mesmo? Eu tô super animada, tá? Eu quero saber tudo, porque tráfego Fiquei orgânico... sabendo que a ascensão dele é recente, então a gente tem muita coisa pra tá quente, explorar. né, Carol? Seja muito bem-vindo, quem? Quem será? Seja muito bem-vindo, Matheus Pavan! Muito obrigado, gente. Eu tô aqui realizando um sonho. Gratidão total de estar aqui com vocês. Eu visualizei demais esse momento. Tô feliz demais. Que legal. É muito legal receber os nossos produtores que acompanhavam o KiwiCast antes e aí do nada não. A gente sabe que nunca é do nada, né, Matheus? Mas estão aqui pra contar sua própria história. Então eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você hoje. Nosso pupilo do KiwiCast, olha só. Matheus, grande Matheus, pra gente conhecer um pouquinho mais, a gente conversando assim, você tem uma jornada do herói um pouco diferente da maioria, né? Então me conta, como é que é a sua história? O que você fazia antes do digital? A minha jornada do herói, na verdade, ela não era pra acontecer. Não era pra ser uma jornada do herói, porque eu não tinha aquela vida extremamente difícil. Nunca tive um conforto muito grande, mas também tinha uma vida razoável. Estudei em escolas boas e, basicamente, desde pequeno, eu sempre tive, assim, um sonho dentro de mim de empreender e de ter dinheiro mesmo, né? De ter aquela liberdade que o dinheiro proporciona. E aí, já tinha esse sonho quando eu tava ali no colégio. Entrei na faculdade, mais por aquela pressão social, aquela expectativa que tinham. Até porque eu tirava notas boas no colégio, então, você tem que seguir uma profissão boa, né? Aquelas profissões que todo mundo espera, né? Engenharia, medicina, direito. Entrei na faculdade e acho que no primeiro dia, no dia que eu pisei, assim, que eu entrei na sala de aula, eu sabia que aquilo não era pra mim. E aí, comecei a tentar empreender de várias formas. Tentei fazer gestão de tráfego, isso aí quando eu comecei a realmente tentar no marketing digital. Antes disso, eu tinha ideias mirabolantes, surgiu uma ideia de fazer comida natural para cachorro. Comecei isso com minha mãe, mas eu tinha muita dificuldade de trabalhar mesmo, depois que eu fui descobrir meu TDAH. Então, o meu caminho dentro do empreendedorismo foi uma coisa que foi bem conturbada. Até o momento em que realmente a minha história do herói começou, que eu cheguei no fundo do poço, que foi realmente no ano passado, que em algum momento a gente quebrou, eu fiquei sem dinheiro, nem para pagar as contas do mês, a gente já morava juntos, e aí eu tive que, assim, tipo, vou ter que recomeçar do zero, fazer alguma coisa dar certo, e acho que aí que vem aquela parte da jornada do herói, de você, tipo, agora eu encontrei o meu fundo do poço, depois eu encontrei aquele mecanismo que me fez começar a virar meu jogo. Sim. Mas quando você falou que quebrou ano passado, nesse momento já era com o digital ou eram ainda nas suas outras tentativas de empreender no físico mesmo? Como é que foi isso? Já era com digital. Eu tô tentando já com digital há
desde 2020, quando começou a pandemia. E aí eu passei por uma coisa que eu acho que muita gente que tá começando passa, que é aquele negócio de pular de galho em galho. Acho que todo mundo que entra no digital, primeiro tem aquela fase de, tipo assim, falar, isso aqui vai me deixar rico, milionário, e aí você vê alguém ali, você fala, não, vou fazer isso aqui. E quando você começa é normal, vão ter desafios, vão ter coisas que não vão acontecer do jeito que você espera, e aí o certo é você continuar naquilo ali até aquilo ali dar certo. E eu não fazia isso. Quando chegava esse desafio, eu passava para a próxima. Eu tentei várias coisas que muita gente tem sucesso aí. Então, eu tentei ser gestor de tráfego, tentei fazer dropshipping, tentei PLR, tentei muita coisa. E nesse período aí, eu já tinha tido algum resultado, ainda que não muito, com tráfego orgânico. Tentava pegar o dinheiro que eu juntava do tráfego orgânico para jogar no pago. O dinheiro não voltava, eu ficava ali naquele 0 a 0, no prejuízo. E quando as coisas estavam meio que caminhando ali no tráfego orgânico, eu me separei do meu antigo sócio e fiquei sem nada. E aí foi esse 0 que eu decidi recomeçar com aquilo que eu sabia que era o que fazia dar certo. Um ponto interessante que você comentou é que você havia antes disso tentado alguns empreendimentos, até com a sua mãe, né? Comida natural para cachorro e etc e tal. Ou seja, você nunca teve, então, carteira assinada, nunca teve experiências no mercado tradicional de trabalho? Não. A única experiência que eu tive no mercado tradicional, vamos dizer assim, foi no estágio. Eu fazia engenharia de produção, que inclusive eu entrei porque era o que era mais parecido com a administração, que era o que eu realmente queria fazer. Só que a administração, minha família de comerciante, que já tinha passado por muita dificuldade, falou, não, você não vai fazer isso, vai fazer uma coisa que vai te dar um emprego bom. Aí eu fui para engenharia e fiz estágio ali dentro, em uma empresa relativamente grande lá de Salvador, e aí eu vi que aquilo ali não tinha nada a ver com o que eu queria. A partir desse momento, eu meio que, assim, desde o primeiro momento, eu já sabia que eu não queria aquela faculdade. Quando eu entrei ali no mercado de trabalho tradicional, eu vi que realmente não é isso que eu quero. Que bom que você percebeu cedo, né? É verdade. E tive tempo até para errar bastante, até chegar a encontrar aquilo que realmente seria o meu caminho. Perfeito. Imagina, né? Eu fiquei 4 anos na faculdade e eu acho que foi um tempo super perdido da minha vida que eu poderia estar investindo em outras formas de aprendizado pra mim, sabe? Na verdade, nunca é tempo perdido, é sempre aprendizado. Pode ser. Tudo que você aprendeu lá, você vai usar de alguma forma ou de outra na sua vida. Não necessariamente as coisas, a parte técnica, mas toda a sua experiência valeu de alguma coisa, te ajuda pra alguma forma, né? Pra mim, o que valeu demais foi a parte do networking. As pessoas que eu conheci, participei de empresa júnior e acho que foi ali que eu aprendi quase tudo que eu trago até hoje, assim, de bagagem da faculdade. Mas, assim, pra mim também foi... É realmente isso, eu não digo que é um tempo perdido, porque tem coisas que... tudo a gente consegue tirar algum aprendizado na vida. Certeza. E como tem aquela frase famosa de Steve Jobs, que a gente não consegue ligar os pontos olhando pra frente, né? Só olhando pra trás. Exato. Então, tem muita coisa que valeu a pena, mas que, assim, se eu pudesse na época já começar antes, já dedicar mais tempo àquilo que eu sabia que seria o meu futuro, que era o empreendedorismo, valeria mais a pena pra mim. Mas isso todo mundo, né? Quem não quer começar já certinho seria naquilo incrível. Que a gente sabe que vai trazer mais resultado. Encurtaria caminhos, mas também não teria aprendizado, você não seria sustentável. No meu caso, por exemplo, eu sou formada em TI, eu uso TI, né? Não, mas o que aquilo me desenvolveu? Desenvolveu em mim a capacidade de, poxa, eu desenrolo bem em qualquer tecnologia, sabe? Eu fuço, eu vou lá, são coisas que você não vai usar diretamente ali no seu business, mas são habilidades que te tornam a sua jornada um pouco mais leve e você nem percebe, você não consegue nem associar. Por exemplo, no seu caso lá, são sensacionais. Pode ser, a pessoa que é muito boa com pessoas, sabe? Tipo, desenrola, fala, dinâmica. Então, sempre são coisas assim. Clareza, Carol, me traz clareza na minha vida. É exatamente isso. Mas olha só, Matheus, eu quero saber de você. O que você precisou desenvolver pra se tornar o empreendedor que você é hoje? Que tipo de habilidade você percebe? Eu acho que a principal é a resiliência. Acho que todo empreendedor passa por isso, passa por dificuldades, passa por desafios até muito grandes de quebrar. Então, eu acho que a pessoa que tem aquele desejo de alcançar coisas maiores na vida, ela tem que ter resiliência, porque, salvo alguns casos que eu acho que tem gente aqui que vem até no podcast aqui de vocês que,
na primeira que fez, acertou a mão e ficou rico muito rápido e tal. A maioria, o normal é que não aconteça isso. Então, acho que você tem que ter resiliência de saber que... resiliência é aquele mindset de crescimento, de saber que você está passando pelo seu processo ali e que uma hora aquilo ali vai pagar. Uhum. Agora, é muita resiliência mesmo, né? Eu acho que uma certeza que o empreendedor tem é que vai dar errado, né? E aí você tem que ter resiliência e é aquilo que você falou, não ficar pulando de galho em galho. Eu acho que isso é uma dificuldade de, sei lá, 90% das pessoas que começam no digital. Aí encontram um mentor, se identifica com o Matheus, aí o Matheus vai lá e ensina, só que o cara não tá tendo o resultado que ele criou a expectativa de ter, daí não, acho que esse cara aqui não tá me ensinando direito. Aí vai lá e busca outro mentor e vai pulando de galho em galho, e como você disse, que essa foi uma dificuldade sua no início. Mas além disso, você reconhece ou consegue ver que você teve outras dificuldades para fazer o negócio engrenar? Por exemplo, você teve a dificuldade com seu sócio, mas até ali naquele momento, o que da operação estava dando errado? Para mim, eu sempre tive dificuldade, inclusive, com tráfego pago, que é onde a maioria das pessoas que tem sucesso no digital conseguem começar a ter resultados através disso, e era a coisa que, assim, até hoje eu tô engateando na parte do tráfego pago. A gente tentava, dava errado, ou então ficava naquele 0 a 0 e prejuízo. E aí a gente ficava assim, porque quando você ouve uma coisa de pessoas grandes, você toma aquilo como verdade. Então, tipo assim, a gente ouvia falar que o tráfego pago é o caminho para o sucesso do digital. Você tem que entender copy, tem que entender tráfego. Se você não entender o tráfego pago, você não vai ter sucesso. E aí eu ficava naquilo de, tipo assim, a gente chegou a viralizar alguns vídeos e vender muito bem com o tráfego orgânico. Ali era um caminho que, na época, não estava claro para mim, mas era basicamente eu seguir aquele caminho que estava dando certo. Mas não, na minha cabeça, tipo assim, eu tinha que seguir aquilo que os gurus, a galera grande falava que era o certo, sabe? Então eu sempre tive muita dificuldade com isso. E o que te levou, de fato, a focar no orgânico em vez de ir pro tráfego pago? Porque eu lembro que, quando eu comecei no digital, eu tentei fazer tráfego pago. E pra mim foi horrível, porque eu só me endividei, bom dia, não tinha zero gestão financeira. Então, eu acho que se eu pudesse começar hoje com todas as habilidades que eu tenho dentro da minha cabeça, de tanto que eu já ouvi aqui no QuickCash, eu acho que eu tentaria o tráfego orgânico, porque eu acho ele muito mais, pra mim, intuitivo, sabia? Nesse momento em que eu me separei do meu antigo sócio, era ele que cuidava das principais partes técnicas. Eu cuidava mais da parte de estratégia, de copy, e ele cuidava de tudo da parte técnica. Então, edição de vídeo, edição de imagem, criação de página, tudo que era edição de criativos também. Então, tudo que era necessário para o tráfego pago. Eu sabia aquilo que era o mais importante para o tráfego orgânico, que é a copy. A viralização, o mais importante para a viralização é a copy, é o roteiro do vídeo. Então, eu peguei basicamente aquilo que eu sabia mais, aquilo que eu já tinha tido mais resultado durante aquele período e falei, vou me jogar de cabeça nisso aqui. Você falou aí que o coração ali de um vídeo viral é o roteiro do vídeo, mas como é que você fazia esses vídeos? Tudo bem que você começou a fazer por necessidade, viu que dava certo e encontrou um padrão. Que padrão era esse dos vídeos virais? Esse padrão começa com o gancho, que é aquilo que todo mundo meio que já sabe, mas a gente negligencia. Até eu mesmo que já sei disso e já aplico isso e tenho muito resultado com isso, às vezes a gente negligencia o gancho, que são aqueles 3 segundos iniciais do vídeo ali, que você precisa parar a atenção daquela pessoa. E normalmente aqueles ganchos que todo mundo passa pra gente, que são tipo, começa dando dicas do seu tema, então fala... 3 dicas que você não sabia, ou 3 formas de ganhar dinheiro na internet. Isso não funciona, porque as pessoas já veem muito isso. Você tem que quebrar o padrão ali naquilo. Tanto na imagem, aquilo que aparece no seu vídeo, quanto aquilo que você fala. Então, a maior parte da minha atenção é voltada para essa primeira e segunda frase ali, que vão ser esses primeiros 3, 5 segundos ali. E, a partir daí, todo o roteiro, eu faço um roteiro inteiro do vídeo, e depois eu faço um processo de simplificação desse roteiro. Por quê? A gente que trabalha com viralização, você quer atingir milhões de pessoas. Para atingir milhões de pessoas, o seu vídeo tem que estar acessível e tem que ser didático e tem que ser fácil para que essa pessoa entenda. Então, eu vi isso de uma americana, inclusive, que ela viralizou muito no YouTube, com vídeos curtos, e ela falava que ela basicamente pensava em todo o vídeo dela como que eu posso fazer a minha sobrinha, que não fala inglês direito, entender o meu vídeo.
E aí ela falou que, tipo assim, ela passava a maior parte do tempo fazendo isso. E aí, no momento que eu comecei a aplicar, isso realmente deu muito certo. Porque até palavras que, às vezes, a gente acha que são palavras normais, ainda mais dentro do nosso nicho de marketing digital. Então, você vai falar de lead, de CPA, enfim, expressões, e até palavras normais, que são palavras um pouco grandes, a gente sempre tenta simplificar aquele texto ao máximo. Então, até frases, que é uma frase que você faz ela bem explicada, para quem aprendeu a redação normal ali do colégio, do Enem, em que você faz uma frase bem completa, a gente, quando vai fazer um roteiro de vídeo, você corta a frase ao máximo para ela ficar o mais simples, o mais direta possível, que chame mais atenção possível. Perfeito. E já começa compartilhando aí pra galera, o que tinha nesse seu primeiro vídeo viral? No meu primeiro vídeo viral... Aquele que, tipo, validou a sua estratégia. Perfeito. Ai, deixa eu pensar aqui, porque foram alguns, eu não lembro, eu juro que eu não lembro. Mas era um vídeo que você tava fazendo pro TikTok, pro Instagram? Era pro TikTok. O Instagram, ele sempre teve aquilo de demorar um pouquinho mais de viralizar. Então, eu focava no TikTok, porque basicamente o que é que eu fazia? Eu entrava nas plataformas de venda, como a KiwiFi, ia lá naqueles produtos que estão no topo, e via alguma forma de eu criar um conteúdo viral acerca daquele conteúdo, daquele produto ali. Então, tinha um produto que vendia muito na época, que ele falava sobre como podia ser patrocinado uma influenciadora de lojas como Shein e esse tipo de loja. E eu vi um potencial ali, que a galera basicamente fazia tráfego para aquele produto. Eu pegava uns vídeos de umas gringas, colocava uma frase chamativa ali no início, que gerava muita curiosidade. Então, tipo assim, na época tinha aqueles códigos de indicação, de código para ganhar alguma coisinha assim. Cupom. E eu basicamente escrevi um texto que falava algo como... vocês estão aí perdendo tempo com cupons, enquanto vocês podem ganhar roupas... trocar seu guarda-roupa na Shein. Okay. Então, tipo assim, todo mundo parava assim, como assim? Quebra de padrão. Eu quebrei o padrão. O padrão do mercado era, todo mundo falava, tá aqui esse cupom que você vai ganhar tanto e tal. E aí eu quebrei o padrão e todo mundo parava. E, tipo assim, esse vídeo bateu mais de 10 milhões de visualizações. Caraca. E era basicamente isso. Eu crio a curiosidade na pessoa. Perfeito. Mas aí eram vídeos que você já aparecia ou eram vídeos que você gravava a tela? E também, quando a gente perguntou do seu primeiro vídeo viral, era pra chamar atenção pra que tipo de produto? Já era um produto com o seu rosto ou você vendia como afiliado? Eu vendia como afiliado. Eu vendi, na verdade, tanto como afiliado, como eu vendi produtos que eu criava, mas eu não aparecia inicialmente. Eu tinha muita vergonha de aparecer, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, então pra mim aparecer era uma coisa assim que eu nunca faria. Então, eu pegava produtos realmente de outras pessoas, via um potencial de fazer algum tipo de conteúdo viral ali, criava um perfil no TikTok, fazia um vídeo. Normalmente, como eu já tinha aquele framework de viralização, esse vídeo já viralizava, já começava a vender. Muitas vezes o perfil eu nem seguia com o perfil, tipo, fazia aqueles vídeos iniciais ali que viralizavam mais, que davam aquela bombada, eu vendia e depois procurava ali outros produtos. Tive também produto meu, que basicamente eu via coisas que estavam em alta no mercado, estudava um pouquinho sobre aquilo e criava um produto. Que esse framework, inclusive, melhorou muito quando surgiu a inteligência artificial. Porque aí, basicamente, o que eu fazia antes, que eu demorava ali, sei lá, 2, 3 semanas para criar um e-book sobre algum tema, a inteligência artificial criava em um dia ali para mim. Legal. E aí, foi nesse momento que eu comecei a ter os meus próprios produtos. E quando você começou a fazer esses perfis, eles já tinham o seu rosto ou ele era totalmente anônimo? Realmente? Ou depois você começou a aparecer, por exemplo? Era totalmente anônimo. Esses primeiros perfis eram totalmente anônimos. E aí, era até porque, tipo assim, esse aí da Shein era um produto voltado para mulheres. Então, eu pegava takes de outras pessoas, eu fazia uma edição ali em que eu não precisava aparecer. Não tinha nem voice-over, tipo, narração? Não, era também narrado... No início era aquela própria narração do TikTok, do Instagram, aquela que você coloca lá para narrar. Depois surgiu o Eleven Labs, as narrações que ficaram um pouco mais profissionais. Mas basicamente era isso. E hoje, se eu quiser começar a fazer um tipo desse perfil, o que eu preciso saber e também fazer para criar um perfil anônimo que vai viralizar? Eu digo que primeiro você precisa escolher um tema que você goste. Uhum. Tem duas formas. Tem a forma que eu fazia de procurar os produtos que mais viralizam
e... Que mais viralizam, não. Que os produtos que mais vendem e fazer um vídeo viral daquilo, mas aquilo eu já tinha um conhecimento de qual era o vídeo que viralizava. Para a pessoa que está começando, que ainda vai pegar esse conhecimento, eu acho que ela tem que criar um produto, um perfil dentro de um tema que ela goste, porque é muito mais fácil, você já pesquisa sobre aquilo, você já consome conteúdo sobre aquilo, então basicamente você vai buscando referências de outras pessoas e adapta o conteúdo para o seu perfil. Isso seria, por exemplo, começar 100% já no TikTok, ou também você me recomendaria, sei lá, começar pelo Instagram também? Hoje eu recomendo todo mundo começar já pelo Instagram. Caramba! Principalmente porque a parte de monetização era uma parte que no início fazia uma diferença para mim, mas a parte de venda sempre foi aquilo que trouxe o maior resultado. E o TikTok, a venda é basicamente colocar o link na bio, colocar uma chamada dentro do vídeo e fazer as pessoas irem até o link. Já no Instagram, você consegue usar o mini chat, que é basicamente um robô de vendas, que você pede para a pessoa comentar ali, isso já aumenta o engajamento do seu vídeo, já faz o seu vídeo ser mais entregue. E quando a pessoa comenta, ela não precisa entrar no seu perfil, não precisa analisar o seu perfil e clicar no link da bio. Ela basicamente se interessou pelo que você falou no vídeo, comenta alguma coisa simples e o robô de venda já começa a trabalhar. Nossa, robô de vendas, esse nome é muito bom, porque de fato, uma vez que você encontra ali o jeito certo de viralizar, vira um robô mesmo, né? Vai trazendo gente pro link que tiver na sua bio. Agora, pensando vamos trazer aqui de forma prática pra galera, em bullet points, assim. Qual que é o seu processo de viralização? Você tem um padrão que você aplica em todos os vídeos para conseguir ter mais de, sei lá, não sei quantos vídeos você já viralizou. Mais centenas. Pode colocar algumas centenas de milhões de visualizações. Perfeito. Mais de 100 vídeos virais. Você tem um padrão que você aplicou em todos eles? O que tem nesse padrão? Vamos lá, tipo, só pra gente dar check. Tá, vamos lá. Caneta e papel na mão. Ah lá, ó, quebrei o padrão agora, hein? Boa, pega esse padrão aí. Começa com essa quebra de padrão. Isso é essencial em qualquer vídeo. Você tem que quebrar o padrão ali, fazer a pessoa parar e ter uma curiosidade acerca daquilo que você vai falar. Então, isso aí é uma coisa que é inegociável. Tem que ter isso, senão o seu vídeo pode ter o melhor conteúdo do mundo, ele não vai ser entregue. Por quê? De 100 pessoas que assistirem, 90 vão passar direto, então, mesmo que aquelas 10 achem um vídeo muito bom, o algoritmo não vai ver o seu vídeo como muito bom. Então, começa com isso, depois você quebra, na segunda frase, você quebra uma objeção acerca daquele tema ali. Então, se eu falei algo em torno de ganhar dinheiro, normalmente ganhar dinheiro, o que é que as pessoas pensam logo depois? Ele vai me vender curso. Então, você mostra de alguma forma que não é a intenção daquele conteúdo ali. Aquilo ali não é um anúncio. Aquilo ali você está mostrando uma forma que ela vai conseguir, mesmo que ela não compre curso, mesmo que ela não tenha dinheiro, mesmo que ela tenha pouco tempo. Então, você mostra para ela que aquilo que você vai falar tem um valor para ela. Você quebrou uma objeção que ela criou automaticamente quando ela ouviu sua primeira frase. Legal. A partir daí, você passa um conteúdo para ela e no final, como a gente está sempre buscando a venda, a gente faz algum CTA, alguma chamada para ação, que é você pedir para a pessoa tomar alguma ação que vai estar relacionado à venda. Mas, claro, sem dizer que você vai vender. Se você vender ali naquele conteúdo, você vai jogar o engajamento dele no lixo, basicamente. Porque as pessoas que se interessarem, elas realmente vão comprar, mas todas as outras, que é a maioria que não se interessar, ela não vai curtir seu vídeo, ela não vai te seguir, porque ela viu, ele me deu um conteúdo legal, mas a intenção dele era vender. Então, essa chamada para ação sempre tem que ser em torno de uma promessa ainda maior do que aquilo ali. Então, se eu tô falando de uma dica para o seu cachorro não fazer mais xixi no sofá. Eu dei a dica, mostrei como é que funciona. No final, eu mostro algum resultado que eu ou outra pessoa teve, para a pessoa ver que aquilo ali já é validado por alguém, por outras pessoas. E eu faço uma chamada para que a pessoa vá além naquilo ali. Então eu falo, se você quer adestrar o seu pet de forma rápida, sem sair de casa, clica no link da minha bio. Ou então, comenta tal coisa. De uma forma que eu não tô falando a ela que eu tenho um produto sobre aquilo, eu tô falando que eu vou ensinar ela. E aí, normalmente, a gente joga essa pessoa para um nível além, que vai ser um vídeo de vendas, um script do robô de vendas, algo que vai ensinar um pouco mais para ela e mostrar que a gente tem a solução para aquele problema que ela tem. Esse CTA pode ser, por exemplo, você tá fazendo um vídeo no Reels, e aí esse vídeo chegou no explorar de alguém.
essas dicas pro cachorro não fazer xixi no sofá. Aí, esse CTA, ele poderia ser... E essa pessoa não tá me seguindo. Chegou pra uma pessoa que não tá me seguindo, então. Esse CTA poderia ser... Quer saber mais sobre esse assunto? Segue meu perfil. Isso poderia ser relacionado à venda ou não? Sim. O CTA é basicamente qualquer coisa que você... Chama a pessoa pra fazer. Que você tem como objetivo naquele vídeo. Tá. Eu, particularmente, sempre preferi... A gente não sabe, por mais que a gente tenha um framework de viralização, a gente não sabe exatamente qual vídeo vai viralizar ou não. Então, em todo vídeo meu, eu puxo um pouco mais para venda. Mas você pode, muitas vezes, você está inicialmente querendo só atrair uma audiência. Às vezes você não tem um produto ainda, Entendi. você quer só atrair mais audiência, então você vai pedir para a pessoa te seguir e realmente, tipo, tem que ter um CTA, porque senão você vai perder uma oportunidade grande ali de a pessoa fazer alguma coisa que vai te ajudar, né? Que seja dar mais engajamento no seu vídeo, seja comprar o seu produto, mas não necessariamente precisa ser o CTA já puxando para o produto. E tem uma coisa importante que eu falei, esse framework, esse roteirinho que a gente usa, é o que eu uso quando eu vejo um novo tema, algo que eu pensei, que eu vi, algo que tá viral, que tá, tipo, em alta, eu vejo, tem como fazer um vídeo sobre isso aqui, eu sigo esse modelo e faço um vídeo. Mas uma coisa que eu indico para todo mundo que tá começando, você vai criar conteúdo sobre qualquer tema, entra lá no Instagram, entra no TikTok, pesquisa sobre aquele tema e faz uma pasta de referências de conteúdos. Legal. Essa pasta, basicamente, eu crio um grupo comigo mesmo ali no WhatsApp e tudo que eu vejo que é relacionado ao meu conteúdo, que tem muita curtida, que foi um vídeo viral, eu salvo nessa pasta. Eu vou salvando lá, porque sempre que eu tô usando o Instagram, eu tô pegando referências. No momento que eu preciso fazer um vídeo, eu não vou ter aquela dificuldade de parar, tipo, e agora? Sobre o que eu vou falar? Que vídeo que vai ser melhor? Eu pego todas as referências que eu tenho, e eu tenho ali, basicamente, várias coisas que eu posso fazer. Eu escolho uma delas, essa aqui foi a mais viral que eu encontrei. Vou pegar ela, vou adaptar pro meu tema, se for de outro tema, às vezes eu pego, mas se for do mesmo tema, só vou adaptar pra minha linguagem, vou gravar um pouquinho diferente e vou usar basicamente aquele vídeo que já viralizou, ele provavelmente vai viralizar comigo também. Legal demais, isso aí foi uma aula de modelagem. Então vamos só recapitular o roteirinho? Quebra de padrão no início, quebra de objeção na segunda frase, acerca do assunto, Isso. Conteúdo e CTA. Exatamente. Você já tem aí a fórmula do bolo, hein? Vai lá, faz, vê se dá certo, depois comenta aqui. Exatamente. Boa. Essa questão de adaptação é muito legal, né? Porque às vezes, sei lá, eu vi um conteúdo viral muito legal num Instagram de confeitaria. Eu falo, caramba, como é que eu posso adaptar isso pro meu tipo de nicho, né? Eu acho uma questão muito de você usar sua criatividade. Eu acho que será que eu conseguiria ter essa criatividade toda? Claro que conseguiria. Com Todo certeza. mundo, você ainda sentada aqui, a galera que assiste vai conseguir, você não vai, você acha que você É verdade, vai a galera vai conseguir, eu tenho certeza disso. Claro que conseguiria. E olha só, Matheus, algumas pessoas que estão começando perfis, principalmente perfil aí querendo viralizar, canal Dark também, né, no TikTok, no YouTube, eles têm muita dificuldade em talvez se manter constante. Como é que você faz pra organizar a produção dos seus conteúdos, pra você ter essa constância e, logicamente, ter resultados diários? Hoje isso é uma coisa mais fluida, porque a gente tem equipe, tem outras pessoas que fazem isso junto com a gente, mas o que eu fazia no início basicamente eu determinava que eu ia fazer um vídeo por dia a cada dia de trabalho. Eu não postava vídeos todos os dias, como a galera fala aí muito de, poste de 2 a 5 vídeos por dia, quantidade e tal. Não, eu focava em fazer um bom vídeo com potencial viral por dia. Então, a cada dia eu pegava uma dessas referências que eu peguei, sentava, fazia aquele roteiro do jeito que eu falei pra vocês. Meio que eu copiava o modelo da pessoa, adaptava para o meu nicho e ia refinando daquela forma que eu falei, de tornar aquele conteúdo cada vez mais simples, tornar aquele gancho ainda mais atrativo, que gere ainda mais curiosidade, e basicamente era isso que eu fazia. E eu acho que é a melhor forma, que você basicamente foca toda a sua atenção em uma única coisa, que é aquele único conteúdo que tem um potencial de viralização. Depois de você fazer isso por, sei lá, 10, 20, 30 dias, se um conteúdo viralizar, já valeu a pena, porque o potencial que ele tem de te trazer seguidores e, consequentemente, dinheiro já é muito grande. Pensando assim na sua experiência, que tipo de conteúdo você percebe que tem mais chance de viralizar dentro dessas plataformas digitais de hoje, né? Tipo, plataformas digitais não, dentro das redes sociais como TikTok e Instagram, por exemplo.
baseado na sua experiência, que tipo de conteúdo tem mais chance de viralização e por quê? É basicamente conteúdo que agrega valor. Pode ser esse valor, uma coisa que a pessoa que está assistindo ela está aprendendo, ou pode ser basicamente entretenimento. Então, por quê? Por que você precisa agregar valor? Porque você precisa de duas coisas que são essenciais para que o seu vídeo viralize. Primeiro, a retenção. A pessoa precisa assistir o seu vídeo até o final, ou assistir o máximo possível. Isso é essencial para que o seu vídeo viralize. Depois da retenção, o engajamento. No final, se ela vai curtir, se ela vai comentar, se ela vai compartilhar aquele vídeo com alguém. Para que ela faça essas três coisas, ela precisa que você tenha gerado valor para ela. Para que ela consiga mandar para alguém. Isso, normalmente, vai ser um conteúdo que vai gerar o valor para essa outra pessoa. Mesmo que seja ali só um sorriso, uma risada. Isso é gerar valor também. Então, não importa qual o seu nicho, você sempre vai ter uma forma de gerar valor para quem tá assistindo. Esses dias eu vi o CEO do Instagram comentando num podcast um assunto super legal sobre... na verdade, não era nem sobre viralização, era sobre o que faz um vídeo ser compartilhado pela audiência e por que isso seria importante para os criadores de conteúdo saber. Que é o seguinte, eles verificaram lá, baseado na análise deles, que o vídeo que faz o vídeo que eu compartilho com a Bruna tem geralmente um assunto, um tipo de entretenimento que eu jamais publicaria na minha timeline do Facebook, como por exemplo, sabe o Facebook lá quando tem, diga o que você está pensando? Eu não vou escrever o que eu tô pensando, mas vai ter no vídeo que eu vou compartilhar com você, porque a gente compartilha do mesmo humor, vamos dizer assim. Isso é muito legal, porque faz com que, se o criador sabe disso, ele vai escolher um nicho específico, obviamente, e todo mundo que curte aquele nicho vai compartilhar das mesmas ideias que ele tem, mas aí você precisa conhecer muito do seu nicho, né? Pra, tipo, trazer isso como forma de entretenimento num vídeo. Não sei se isso tem um potencial viral, mas tem um potencial gigantesco de compartilhamento, porque normalmente são vídeos que não é que você vai sempre curtir, mas você vai compartilhar, porque é como você falou, vai agregar valor mesmo que seja, nossa, achei muito engraçado, vou compartilhar com a Bruna, que eu tenho certeza que ela vai rir. E às vezes não é uma coisa que eu escreveria o que eu estou pensando, porque pode ser um humor sarcástico demais, irônico, etc e tal. Achei isso super interessante. E olha só que interessante também, esses tempos eu tava pesquisando canais darks no TikTok, né? E aí eu caí em um que ele tava explicando justamente como é começar a fazer canais dark no TikTok. E o que um canal dark precisaria ter pra literalmente engajar com a galera e eles começarem a monetizar, enfim. E era justamente ter a questão do gatilho ali da curiosidade. E aí, o que acontece? Dentro da questão da curiosidade, tem alguns pontos de nichos que você pode começar a... Como é que eu posso dizer? Posso começar a... Sabe quando você quer fomentar? Eu não quero usar essa palavra. Enfatizar? Não, quando você quer começar... Bom dia, esqueci a palavra. Não, pode ser desenvolver. Quando você quer começar a desenvolver vídeos relacionados àquele nicho específico. E os nichos que mais bombam, principalmente no TikTok, pra esse tipo de canal dark, que seria em levar curiosidade pras pessoas, pra fazer elas começarem a te seguir, você começar a monetizar e tudo mais, eram canais, cortes de vídeos de canais de terror, de coisa nesse sentido, sabe? E eu fiquei, caramba, porque é real, do nada eu gosto muito de encontrar canais onde eu vou aprender coisas de mistério, sei lá, algum caso de crime. E aí é muito legal observar também que esse tipo de conteúdo tem todo um padrão também de viralização, né? Por exemplo, não vou saber falar do TikTok porque eu consumo pouco conteúdo lá, mas deve ter um padrão, por exemplo, de música de fundo, de qual que voz é legal colocar em qual minutagem vídeo. Também, a minutagem tem que ser de minuto. Mas, por exemplo, em vídeos de YouTube, eu não sei se vocês já viram aquele canal, não vou lembrar o nome do canal agora, mas é um canal de curiosidades também, que não aparece ninguém, mas aparece um carinha falando sobre a história, sei lá, do Steve Jobs, e aí no vídeo é ele desenhando a trajetória do que ele tá falando. Exato. E uma coisa interessante sobre o que vocês falaram, e sobre o que eu falei também, de gerar valor, às vezes esse valor não é necessariamente uma coisa positiva. Por que fofoca e coisas... Total. Às vezes o gerar valor é gerar uma emoção na pessoa. Então, às vezes até a emoção de raiva, às vezes não, muitas vezes, a emoção de raiva, ela tem um potencial viral ainda mais forte. Porque às vezes você compartilha aquilo ali com outra pessoa porque você sentiu raiva daquele assunto ali, seja da pessoa que publicou, ou seja do assunto que está sendo falado ali, e você compartilha isso. A raiva é uma emoção que te impulsiona a agir. Então, como a gente fala, tem que ter a chamada para ação no final, a raiva impulsiona essa ação da pessoa. Quantos produtinhos já não comprei por raiva? Me julguem.
Mas olha só, Matheus, você também é especialista em copy, né? A gente sabe que uma boa copy, ela precisa de uma boa pesquisa. Qual é o seu processo de pesquisa para criar suas copies? Basicamente, o processo de pesquisa, a parte mais importante dele é você conhecer a pessoa para quem você está escrevendo aquela copy. Tem várias técnicas que são ensinadas aí de como você fazer isso, de você criar uma persona, dar um nome para ela. Eu, particularmente, já usei isso, mas não foi o que me fez ter o maior resultado. Eu, basicamente, pesquiso conteúdos acerca daquele tema. Então, eu vou lá no YouTube, vou lá no Instagram, procuro conteúdos acerca daquilo, vejo o que as pessoas estão comentando acerca daquilo ali. Então, o cara criou um conteúdo sobre o tema, a pessoa chegou ali e muitas vezes a pessoa vai ali nos comentários e conta a história dela acerca daquilo ali. Então, você começa a entender a fundo quais são os motivos que fazem uma pessoa tá interessada naquilo ali. E aí, esse é o processo inicial, que basicamente pode ser pulado se você for a sua própria persona. Então foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que era trabalhar produtos que eu compraria. Que legal. Basicamente eu acho que para quem tá começando a aprender copy, porque copy é uma coisa que você aprende na prática e depois de muito tempo, depois de muito erro, muito acerto, você vai começando a entender. É basicamente a mesma coisa com conteúdo. Primeiro, eu focava naquilo que eu já me interessava, eu já sabia quais eram minhas dores, quais eram meus desejos acerca daquele tema, então era muito mais fácil para mim fazer uma copy voltada para esse tema. E aí, basicamente, depois que você já sabe quais são as dores daquele público, quais são os desejos dele, quais são as dificuldades que ele já enfrentou, basicamente você encontrar algum modelo de copy e escrever uma mensagem para esse público. Quando você encontra o modelo de copy, você está falando dos fundamentos? São fundamentos que basicamente ajudam a balizar o que você vai falar em cada parte da sua copy. Eu basicamente sempre escrevi copy assim, é meio que um método preguiçoso de escrever copy, porque você tem uma estrutura pronta ali que você tem que seguir, então você começa quebrando o padrão, legal. Depois você faz a promessa, depois você quebra a objeção, gera conexão, mostra um novo método e, basicamente, no final, faz o seu pitch. Então, quando você tem uma estrutura pronta, fica muito mais fácil de você pensar em como você vai conectar aquela estrutura com aquele cliente que você está tentando atingir. Agora, falando sobre as ofertas que você cria dos seus produtos, como é que é a sua estratégia de criar essas ofertas que sejam tão atraentes para convencer ali o seu cliente a comprar? Tem um americano que ele é muito forte no marketing, que é Alex Hormozi. Ele tem um livro que é Ofertas de $100 milhões. E, basicamente, ele coloca a oferta em uma equação, que ele, basicamente, tenta agregar o máximo de valor possível e diminuir o tempo e o esforço que a pessoa vai ter. Então, basicamente, tudo que eu vou colocar na minha oferta vai ser pensando em fazer isso. Como eu vou agregar valor para ela, como eu vou ajudar ela a alcançar aquele resultado de forma mais fácil e mais rápida. Então, eu sempre vou pensando em coisas que eu posso agregar na minha oferta, sejam bônus, sejam order bumps, upsells, que vão fazer a pessoa atingir aquele desejo que ela tem de forma mais rápida e mais fácil. Agora a gente chegou num momento aqui bem dinâmico do nosso podcast, que é uma coisa assim, bate-bola, jogo rápido. Onde a gente vai fazer perguntas pra você e você vai responder com no mínimo uma palavra, a primeira que vier na sua cabeça, ou uma frase. Tá. Vou começar aqui. Vai lá, Carols. O principal gatilho pra uma copy viral. Curiosidade. O que não pode faltar em um perfil anônimo? Um assunto de interesse em massa. Perfeito. Um erro comum que impede a viralização no orgânico. A falta de um framework de escrita do roteiro. Boa. Legal. A métrica mais importante para acompanhar no tráfego orgânico? Retenção. O segredo de uma copy irresistível. Agregar valor. E agora, pra gente finalizar esse momento bate-bola, jogo rápido, um tipo de conteúdo que sempre engaja nas redes sociais. Polêmica. Legal. É verdade, né, cara? Nossa, inclusive, pegando um gancho disso,
Cara, eu não sei se pra você está assim também, talvez seja pelo interesse, né, no conteúdo, mas só chega pra mim vídeo falando da prisão do Daddy. Só. E aí várias pessoas criando... É Diddy, não? Puff Daddy, Diddy. É Diddy. Daddy é pai, é verdade. Puff Diddy. Só chega vídeo tipo assim, a pessoa criando colocando um ganchinho, sabe? Nossa, crianças adultos que eram adolescentes na época das festas do Puff Diddy revelam XYZ, sabe? Colocando curiosidade. Você vê a curiosidade aí. Por quê? Porque é uma polêmica do momento e a galera tá aproveitando pra fazer vídeos e mais vídeos em cima disso. Uma coisa que eu faço muito nos meus vídeos é isso. Tanto no meu perfil pessoal, quanto nos perfis anônimos, eu sempre fiz isso. Pego um tema que tá em alta e tento, de alguma forma, trazer aquilo pra mim. Então, uma coisa que todo mundo faz hoje em dia é Pablo Marçal. Pablo Marçal tá sempre em alta, tá sempre viralizando. Então, eu sempre tento linkar algo que ele tá falando ali, ou algo que ele fez, com o meu conteúdo. E isso, pra mim, sempre funcionou. Eu sempre peguei temas que estavam em alta. E isso eu vi, inclusive, foi um podcast americano. Ele tava falando sobre aquele ator, Ryan Reynolds, que ele tem várias empresas, ele é muito bem sucedido como empresário. E ele sempre tinha a estratégia de fazer o marketing que ele chamava, eu não lembro se ele chamava de marketing de viralização ou algo assim, mas ele basicamente pegava algo que estava em alta e de forma rápida ele falava sobre aquele tema, ou ele ia lá, vamos dizer, que alguém tá viralizando nas redes sociais, um luva de pedreiro, de lá dos Estados Unidos, tá viralizando, ele ia lá, contratava o cara e fazia um vídeo como o conteúdo do cara, só que voltando pra marca dele. E aí eu comecei a fazer isso e deu muito certo. Então eu comecei a fazer lá com o Thiago Fint, quando fez o lançamento dele. Ele tava lá fazendo o lançamento, eu aproveitei, falei sobre ele, contei a história dele e puxei para o meu conteúdo. Pablo Marçal, Virgínia, assuntos em alta, sempre começando com aquilo que eu falo de quebrar o padrão, gerar uma curiosidade. Então eu sempre fazia algo do tipo... Teve um que foi muito engraçado, que foi do Kaique. Que o Kaique, eu acompanhava os conteúdos, acompanhei quando ele veio aqui no KiwiCast. Ele estava muito em alta no mercado. E aí eu poderia falar sobre ele e já daria certo. Só que eu precisava quebrar o padrão ali no início. Eu poderia falar, esse menino aqui começou a trabalhar com internet, deu muito certo e tal. Eu pensei, como que eu vou quebrar o padrão? Eu falei... eu coloquei uma foto dele com um sócio e falei, tava na cara que isso ia dar errado. Esse menino largou a escola para trabalhar com internet e ainda convenceu o amigo aí junto. Isso gera uma curiosidade absurda para aquilo que eu falei, para aquelas milhões de pessoas que inicialmente não são o meu público, mas ela vai ter a curiosidade de saber qual foi o final da história. E no final eu sempre linko. Tava na cara que ia dar errado, mas no final deu certo. Então eu sempre muitas vezes eu começo falando algo que vai de encontro ao que eu quero dizer no final do vídeo. Isso porque é muito legal. É aquilo que eu falei da raiva. A raiva, a fofoca, a polêmica sempre prende a atenção. Vamos lá, Matheus, grande Matheus. Nós costumamos finalizar o nosso KiwiCast com uma perguntinha reflexiva. Você topa responder para nós? Top, vamos lá. Então bora lá. Quer fazer ela? Matheus, qual mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no digital, que hoje, depois da sua experiência, você pode transmitir para alguém que está começando agora nesse mercado? Tenha mindset de crescimento. Saiba que, mesmo que você não esteja pronto hoje, você pode focar naquilo que você pode fazer agora, foque no momento atual, faça o que você consegue e tenha mindset de crescimento e de pensar que aquilo ali, por mais que não dê resultado em uma semana, um mês, 2 meses, pode até não ter dado resultado em 2 ou 3 anos, como não deu pra mim. Mas você tá crescendo enquanto você tá tentando, enquanto você tá agindo, enquanto você tá colocando sua cara a tapa ali, você tá crescendo, tá se tornando uma pessoa maior, que em algum momento você vai ter resultados maiores também. É isso! Legal demais! Podcast incrível! Incrível, obrigadão. Parabéns! Foi demais, mas não terminamos, foi 10/10. Não terminamos, Carol, porque temos agora presentinhos KiwiFi. Presentinhos KiwiFi mesmo? Pra você e pra primeira dama. Exato! Que tá mais doces para adoçar a vida de vocês. Que moral, hein? Eu falei já que a KiwiFi é diferenciada na experiência.
E eles só me surpreendem, porque esse aqui eu não esperava não, hein? Legal. Deixa eu ver sua canequinha. Ficou bom, ficou bom. Ficou boa, ficou legal. Matheus, literalmente para agradecer sua presença, parabenizar aí mais uma vez pela sua premiação de 1 milhão. Muito Só obrigado. na QIFI, eu tenho certeza que é o começo. Gente, daqui o limite é o céu e o céu nem é o limite. Eu tenho certeza, eu quero muito ver vocês em Dubai, vou acompanhar os stories. Vamos sim, já vai entrar no próximo quadro dos sonhos. Olha aí, ó, compromisso público. Se o meu quadro dos sonhos tinha esse momento aqui e ele foi realizado, de Dubai também vai ser. Eu tenho certeza disso. Inclusive, pra galera que te conhece, tá te conhecendo através desse podcast e vai querer te acompanhar, deixa aí suas redes sociais. É Matheus Pavan no Instagram e agora eu tô indo pro YouTube também, vou soltar muito conteúdo lá, Boa. muito conteúdo viral, vou mostrar que a viralização ela funciona independente da plataforma e que basicamente é tentativa e erro e vou estar lá no YouTube também, Matheus Pavan Dicas. Legal, vai aparecer aí na tela pra você não se perder. E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like e comentem aí os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Matheus Pavan. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, não é mesmo? Bora lá, Carol! Aonde a gente se vê? No próximo QuickCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá. Tchau, tchau, galera!